Hoje eu vou falar sobre as 4 empresas que eu mais estou investindo no momento. Elas são empresas que eu tô muito interessado no momento, porque é um momento de crise, momento de coronavírus. E vamos falar sobre elas. É bem interessante, diversas empresas aí aqui no vídeo. Antes de começar, eu vou dar um aviso que é óbvio, deveria ser óbvio, mas muita gente leva pro pessoal, que tipo assim... Esse vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de ação. Se você quiser se basear, ter uma ideia sobre esse vídeo para poder analisar uma empresa mais a fundo, é interessante. Você vai lá, analisa e vê se acha interessante comprar ou não. Mas esse daqui não é recomendação nenhuma de compra nem de venda. Você tem que analisar por conta própria e ver se o que eu tô falando bate ou não. E ver se também cabe nos seus critérios ou não. E por isso que é muito importante cada um analisar de sua maneira própria as empresas. Hoje nós vamos falar sobre essas 4 empresas que eu falei. Uma delas é a Renner, como você pode ver. A primeira empresa de hoje é a Renner. A Renner é uma das maiores empresas do Brasil hoje em dia. Ela possui marcas muito fortes como a Renner, a Yukon, a Kamikato e a Realize. A Renner é a loja de roupas como todo mundo conhece. Vende vestuários entre outras coisas. A Yukon também é uma loja de roupas. A Kamikato é uma loja de mais ou menos segmento de casas. Ela vende produtos para casas. A Realize é a empresa que presta o serviço de cartão para Renner. Então, quando a mulher te oferece o cartão e você recusa, a empresa que presta serviço é a Realize. Então é muito engraçado isso, que muita gente recusa esse cartão, fica puto porque fica oferecendo o cartão da Renner e pá. E o povo fala que é mentira, que ninguém aceita o cartão da Renner, entre outras coisas. É bem interessante a empresa. É uma empresa que foi impactada muito na crise porque é uma empresa que ela é mais focada em shoppings e suas lojas estão mais em shoppings. Então, tipo assim, tem loja da Renner em rua, mas é muito pouco. Então, tipo assim, é um setor que foi muito afetado na pandemia, né? Porque com o fechamento dos shoppings impactou muito essas lojas. E com isso gerou um resultado para a Renner bem baixo do que acontecia geralmente, né? Como você pode ver aqui, o segmento da Renner hoje em dia é vestuário. Ela tem 5% de tag along, então tem proteção para o investidor. É do segmento de listagem do mercado e tem um free float interessante. Isso aqui mostra esse free float tão grande, que é tipo assim, 87%, que é significar que a Renner não tem um controlador. Então, tipo assim, não tem uma pessoa que manda na Renner, não tem um dono na Renner. O dono da Renner são pessoas, investidores, que nem a gente. Investidor de sociedade anônima. Então é uma empresa que se você comprar 50% das ações do mercado, você vira meio que dono. Mas isso é muito difícil acontecer porque tem bilhões de reais pra poder comprar a Renner. É complicado, tem que ser um shake ou alguma coisa do tipo. Vamos pro resultado da Renner, né? A Renner, como eu falei, foi uma empresa que dá resultado perfeito. Pra mim é uma empresa que dá resultados tipo assim há 20 anos. Sem dar prejuízo nenhum ano quase. Então, pra mim não tem muito o que falar. Você vê aqui o lucro líquido da empresa crescendo desde 2016. Esse ano nós tivemos a recorrente mais ou menos de 1 bilhão de reais. Esse lucro aqui tá meio distorcido. O lucro real, o lucro descontado, sem ser com os não recorrentes que teve na empresa, dá um lucro de 45 milhões. Mas com os não recorrentes deu um lucro de 1 bilhão. Então foi um lucro extremamente grande. Mas teve esses não recorrentes no meio, né? São coisas que não vão acontecer toda hora, né? Então tem que ver se vai se recuperar ou não. É uma empresa que apresenta uma margem líquida muito elevada para o seu setor de varejo. As pessoas falam muito bem dela porque falam que ela tem um diferencial dos produtos dela serem muito bons, diferente de outras empresas aí do mercado. E eu acho isso muito interessante. Isso leva a um diferencial competitivo. O povo fala que é cara a Renner, mas que oferece um produto de qualidade. Pelo menos é o que eu ouço, né? Não sei se tem experiência ruim com ela. Aí acontece de casa pra casa, né? Mas o que eu escuto falar é isso. A segunda empresa da nossa lista é a M. Dias Branco. A M. Dias Branco é uma empresa focada em alimentos que possui todas essas marcas aqui. As principais são a Piraquê, a Fortaleza, pra mim, a Fina, também é muito conhecida. A Vitarella também é muito conhecida. Então tem diversas marcas. A Richester também é muito conhecida. A Isabela também é muito conhecida. Então você pode conhecer diversas marcas, depende da sua região onde você mora. Então, tipo assim, no Rio de Janeiro, Piraquê é famosa. No Nordeste, a Fortaleza é famosa. Então depende muito da região que você mora, porque cada uma vai variando. Medalha de ouro também é a farinha que eles vendem, né?
entre outras coisas. Esse setor também foi muito impactado durante a crise porque é um setor que depende de trigo, e o trigo valorizou muito, porque com a alta das commodities gerada pela inflação, gerou um boom nas commodities hoje em dia, meio que dando um problema pra M. Dias, né? Porque a M. Dias não produz trigo, e pra produzir os produtos que ela tem, que é biscoitos e bolachas e massas, ela precisa de trigo. E como ela não produz, ela foi muito impactada. Ela não foi muito impactada nos resultados, mas ela teoricamente vai ser impactada, porque ela não vai ter que repassar para o consumidor esse aumento dos preços. E se eu não repassar, que geralmente não acontece de repassar muito instantaneamente, ela vai meio que sofrer uma perda de, como posso falar, de margem líquida, né? E isso aconteceu ao longo do tempo já. Ela é uma empresa que por si sempre se entrega long, ela está também no novo mercado, que é o melhor segmento de listagem. Free float também é bom, é um free float que dá pra você comprar, 36% de free float no mercado é um free float bom. Mas diferente da Renner, ela é uma empresa que é SA, né, Sociedade Anônima. Então deve ter um controlador ela. É como eu falei, é uma empresa que possui margens que caíram um pouco por causa da crise em si. E também por causa do problema que teve com o trigo, o pimenta do trigo. E também é uma empresa que tá querendo inovar, né? Porque há um mês atrás, em janeiro, eles soltaram uma notícia aí falando dela que ela tá querendo começar a plantar o trigo para não depender mais do mercado. E isso é muito interessante para a empresa, porque isso aí pode meio que alavancar o valor da empresa, né? Porque é uma empresa que é muito necessitada do mercado externo, né? Que o Brasil não produz muito trigo, então precisa da Argentina, precisa de outros países para poder receber esse trigo. E com isso, ela foi muito impactada nos resultados. Como você pode ver, o resultado dela foi até bom, mas tipo assim, teoria, o povo tá especulando que isso aqui não vai continuar, né? Não vai continuar. Também tem muito... Ela é uma empresa muito de vender biscoito, entre outras coisas. Com auxílio emergencial ajudou muito ela, porque é uma empresa de varejo. As empresas de varejo são a primeira a receber esse dinheiro do auxílio emergencial, porque as pessoas mais pobres tendem a comprar mais alimentos e comprar necessidades, né? Materiais básicos. Isso daí vem aos alimentos, que a M. Dias Branco produz, né? Biscoitos, bolachas, entre outras coisas. Que não tá errado, né? Tá extremamente certo. A empresa também com dívida extremamente controlada, isso é bem interessante. Gera um fluxo, um EBITDA bem interessante, mas ela, desde 2017 o lucro dela não sobe. Agora deu uma voltada, mas vamos ver se vai manter, né? Com essa alta do trigo aí, ela tem que repassar preço ou ela tem que começar a produzir o próprio trigo dela. Esse é o problema dela. Mas é uma empresa extremamente interessante, é a empresa também que eu tô comprando. Então, vamos falar da próxima empresa. A próxima empresa é a Estácio, ou Quaiduc. A Quaiduc é uma holding que possui todas essas empresas aqui, que é a Estácio, a IBMEC, a Unitoledo, entre outras empresas. Essas outras aqui, mas as principais são a Estácio, IBMEC e Unitoledo. Pelo menos essas que eu conheço, né? Ela é de segmento de educação, como todo mundo sabe, o segmento de educação foi muito impactado porque as escolas fecharam e muita gente tá, como eu posso falar, ficando inadimplente nas escolas, já era uma inadimplência muito alta. Mas como a Estácio é uma empresa que foca muito em AD, ela é uma empresa que não foi muito impactada em relação à Cogna, por exemplo, que é uma concorrente do setor. A Cogna era uma empresa que dependia muito do presencial, então ela foi impactada bastante. Mas como a Estácio já estava muito acostumada com esse ambiente de AD, ela foi menos impactada que as outras concorrentes dela. Ela é uma empresa muito interessante, tem 100% entrega long, o novo mercado, free float bom também. Ela, como eu falei, também essa aqui é uma SA. É uma sociedade anônima, porque a maioria do free float dela tá no mercado. É uma empresa que tem uma dívida que tá crescendo agora. Isso aqui também tem que ficar de olho, porque a dívida tá um pouco alta, né? Mas ainda tá sustentável. Eu acho que é umas 2 vezes EBITDA, como você pode ver. A margem líquida deu uma queda agora, porque, como eu falei, não tem como manter numa pandemia, manter a margem alta. Mesmo assim, não teve o resultado ainda do quarto trimestre pra poder saber se foi bom, mas tipo assim, manteve a receita. Pra mim isso é muito importante pra empresa. E por mais que esse lucro foi muito menor do que o normal, é um lucro, né? Pra um ano que as escolas ficaram tudo fechadas, as faculdades ficaram tudo fechadas, foi um ano complicado pra esse setor. Pra mim é um setor que ainda tem como se recuperar bastante. Eu não sei se vai se recuperar de uma maneira muito rápida, mas é uma empresa também que eu tô investindo pro longo prazo.
A próxima empresa que eu vou falar hoje é a Multiplayer. Multiplayer é uma empresa de shopping focada em shoppings em grandes cidades. Tem o Barra Shopping lá no Rio, também tem o Parque Shopping em Brasília, entre outros shoppings. É uma empresa focada em shopping, ela tem 100% entrega longa e o segmento está de nível 2. Isso aqui é interessante de falar. A Multiplayer só tem ações no ON, né, no mercado. Mas o problema todo é que tem ação PN, mas a ação PN dela, que é preferencial, tá todo na mão de um controlador que é lá do Canadá. Uma empresa lá do Canadá que compraram. Isso é bem interessante. Então tem como ser do novo mercado por isso. Ela poderia ser, mas como tem essa empresa que tá com as PNs dela, que é do Canadá, não tem como ter, né? O free float é 49%. Também é um free float interessante, é um free float bom, dá pra comprar facilmente a ação. Os resultados do Multiplayer é uma empresa que, como eu falei, é uma empresa que ficou fechada por muito tempo. Então, foi impactada bastante. Isso aqui você fala, mas o lucro líquido deu um lucraço. Mas isso aqui foi por causa de um recorrente, porque eles venderam um imóvel pra, acho que foi pra BTG. E foi um imóvel que deu mais ou menos 500 milhões de reais pra Multiplayer. Isso aí impactou um pouco o resultado, que você vê que a margem deu uma estourada, que a receita foi bem menor, mas o lucro foi bem maior. Então a margem líquida aumentou bastante. E isso foi por causa desse não recorrente que eles venderam esse imóvel deles, né? Então o lucro seria bem menor em relação a isso. Também teve outros, né, recorrentes, entre outras coisas. Outra coisa pra ficar de olho é a caixa e a dívida, que também a dívida é um pouquinho alta. Mas pra mim é uma empresa que tem muito pra poder se recuperar também. É uma empresa muito sólida, um setor que tá muito afetado, que foi um dos mais afetados na pandemia, mas eu acho que não vai fechar mais, porque não tem condições de fechar mais, senão eles vão quebrar os comerciantes dos shoppings. E eu acho que com a recuperação da economia é um setor que é bem promissor, que o brasileiro gosta de frequentar bastante shoppings. É o meio da cultura do brasileiro isso. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa um like aí, se inscrevam no canal. E é isso, valeu, falou e fui.